mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar do que particularmente eu amo, que é produzir conteúdo para o Instagram. Isso a gente vai falar hoje de post. Simples, né? É só pôr uma foto e uma legenda. É só isso. Não. Tem muita gente que resume cuidar de um Instagram a fazer post. Sem noção que estamos aqui fazendo um curso que vai durar 15 dias, com aulas de 20 a 30 minutos, e ainda assim não significa que o seu Instagram vai bombar? Pois é, porque o Instagram é bem mais complexo. E sabe por que ele é complexo? Porque a gente está lidando com pessoas, com seres únicos, indivíduos simplesmente únicos. Hoje a gente vai aprender a fazer alguns tipos de post. Às vezes a gente entra num perfil no Instagram e ele só tem fotos e já acabou essa era do Instagram. Já teve a era em que as fotos eram importantes pro Instagram e só você postar um monte de fotos você tinha um conteúdo legal. Porém, hoje é muito mais complexo que isso, e principalmente quando se trata de empresa. Então eu vou mostrar pra vocês tipos de post. O primeiro tipo de post não é para Instagram, é post de blog. Você sabia que é uma estratégia extremamente foda? Essa aqui é a palavra, foda. Você ter um post, você ter um blog. Sim, no seu blog você pode falar de coisas que interessam a sua persona. Então, se você tem um restaurante, faz um blog de comida. Neste blog você pode ter receitas. Ó, importante, não dá sua receita principal. Se você é um restaurante fino, você pode fazer várias receitas de acompanhamentos, coisas que as pessoas usam antes, comem antes e depois da refeição principal. Você pode pôr receitas diversas no seu blog, você pode falar de comida na forma geral, você pode falar de culturas, comidas de outras culturas. Isso aí é um gatilho mental que fazem as pessoas entender que você, além de você querer receber dessas pessoas, você tem algo para dar para elas. O blog, ele precisa de uma linha editorial, então você pode usar a aula 2 para montar a linha editorial do seu blog, tá? O importante é que o blog seja alguma coisa que acrescente na vida da pessoa. Você pode falar de moda, se você vende roupa, você pode falar de cuidados com a pele, se você vende maquiagem, você pode... No meu caso, no meu blog eu falo de marketing. Então, assim, o blog é uma estratégia que realmente tem muito a oferecer, só que o blog demanda tempo e demanda que você saiba escrever. Não é para todo mundo, tá? Eu, por exemplo, sou copywriter, sou redatora publicitária, eu trabalho fazendo textos para outros blogs e é muito difícil porque às vezes o cliente não conhece a própria empresa, o cliente não tem informação sobre a persona dele. Então, é bem complexo, é bem difícil eu entender o negócio do cliente para depois escrever para ele. Então, que melhor para escrever para o seu blog do que você mesmo? Infográficos. Eu vou colocar na tela aqui um infográfico, que é um gráfico com informações bonitinhas, né? É um gráfico desenhado. O infográfico, ele é muito visual, então existem vários tipos de aprendizagem, né? Então, tem pessoas que são extremamente visuais, que aprendem vendo. Eu sou bem visual, então eu adoro infográficos. Isso chama atenção para o seu post. Fica mais fácil de entender. Às vezes, se o seu post tem muito texto, a pessoa rola direto sem ler. Por quê? Porque identificou que tem muito texto. Mas se o seu post for uma coisa visual, você coloca informações, ilustrações e dados ilustrados, e fica muito mais interessante aprender através dos infográficos. Quiz. O quiz, ele é muito interessante porque ele prende realmente a atenção das pessoas. As pessoas se interessam a serem desafiadas. Então, uma forma muito fácil de fazer quiz é usando as ferramentas do Story. Você pode fazer um quiz de várias maneiras, usa sua criatividade, pergunta, pode ser uma coisa básica, por exemplo, coloca uma foto usando duas roupas diferentes e dois looks diferentes e pergunta para a sua persona qual ele prefere. Se você trabalha com educação, você pode fazer questões através de quiz, coisas rápidas e fáceis. Você pode postar a foto de pratos que você oferece no seu restaurante e perguntar qual a sua audiência gosta mais. Você pode fazer um quiz sobre a história da sua empresa, isso faz muita conexão. Usa a criatividade, tá? Porque o quiz, a maioria das pessoas gostam, tem prazer de responder as enquetes do Instagram. Então, o quiz é uma forma de usar essa ferramenta de uma forma mais assertiva e uma forma de fazer mais interações, porque aí lembra do algoritmo, o algoritmo vai estar recebendo mais informações, mais cliques do seu usuário, e aí ele vai entregar o seu perfil para mais pessoas. Memes. Nossa, mas a minha empresa é uma coisa séria, eu não vou pôr meme. Gente, meme vende, tá? Você pode fazer variados memes. Se você não tem a criatividade para fazer um meme, você pode ver o que a sua concorrência está fazendo em relação a esse tipo de post. Então eu vou botar aqui na tela um meme que eu fiz. E é coisinhas
básicas. Você pode descrever o dia a dia da sua loja, você pode falar, por exemplo, um meme que quando eu trabalhei atendendo, eu faria um meme assim, uma cara meio de ódio quando o cliente entra na loja às 19 horas, em ponto. Olha, isso pode ser um pouco agressivo, mas dependendo do tipo de tom de voz que você tem, tudo bem. E é uma forma de dar um recado também pra sua persona, né? Além disso, os memes quebram aquela coisa de muito produto no seu perfil e muita informação também. Estudos de caso. Então, os estudos de caso, um exemplo de estudo de caso que eu fiz recentemente. Eu fiz uma análise sobre o caso da Natura ter contratado a Tammy Gretchen para ser celebrada no Dia dos Pais. Esse caso, ele teve muita repercussão na mídia, então eu quis usar dessa repercussão e uma bandeira que eu levanto. Eu, Gabriela, acredito que as pessoas devem ter a vida dela do jeito que elas querem. Eu acredito em várias formas de amor. Eu apoio o LGBT. Então, eu mostrei pra minha audiência que eu apoio o LGBT, eu acho isso certo. Eu ajudei a divulgar essa bandeira, a levantar essa bandeira deste público. Eu disse pro público LGBT que eles são bem-vindos no meu perfil. Eu falei sobre posicionamento de marca, que é uma coisa que eu ajudo as pessoas a fazer, a posicionar a marca delas no mercado. E eu falei de uma coisa que tá no ar, uma coisa que tá com muita repercussão na mídia. Então eu usei hashtags que estavam tendo muita repercussão. E isso fez que o meu post fosse mais longe. Então eu peguei várias oportunidades e fiz um post contando uma historinha. Então eu peguei todas as ferramentas que eu tinha e analisei o caso e dei a minha opinião no final. Então você pode fazer isso de várias coisas. Eu já mostrei na minha linha editorial, que vai sair agora no meu Instagram, uma série de posts que vai chamar Mulheres Casca Grossa. Por quê? Eu chamo os meus seguidores de casca grossa. Vocês precisam ser uma pessoa que luta pelos seus interesses, uma pessoa que diariamente faz de tudo para conseguir chegar a um objetivo. Então eu chamo os meus seguidores de casca grossa porque eles realmente precisam ser pessoas fortes. Sendo homem, mulher e empresários, é preciso ter pulso. Então eu resolvi levantar a minha bandeira de feminismo e empreendedorismo feminino para falar sobre a história de grandes mulheres. Então, eu vou fazer um estudo de caso sobre mulheres que tiveram sucesso e dar minha opinião sobre isso. Eu vou mostrar a história dessas mulheres e vou mostrar o que eu acredito. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso homenageando pessoas que você gosta, pessoas que foram importantes pro seu ramo. Você pode fazer isso sobre casos que estão na mídia, que tem a ver com o que você acredita. E cuidado para não ser polêmico. Porque ser polêmico não é ruim, mas talvez não seja o seu objetivo. Checklist. Esse é um exemplo de post checklist. É um post que dá um passo a passo para você fazer alguma coisa. Então, checklist da Make Poderosa. Aí você põe uma base com uma cobertura muito boa, uma sombra neutra, um iluminador bafônico. Então, dá esse checklist. Se você for uma maquiadora, é muito simples. Você faz checklist de make de 5 minutos. Pega um processo que você pode dar como dica e dá o passo a passo rapidinho sobre aquilo. É uma dica muito fácil, é compartilhável, é bonitinho, então chama atenção, é uma coisa visual. Listas. Então, as listas é bem parecido com checklist, porém não tem o check, não é um passo a passo. Então você pode colocar assim: 5 dicas para você arrasar no seu look de verão. 5 dicas para você comer de tudo sem engordar. Esse tipo de post carrega várias informações. Por que ele é importante? Porque ele tem números. As pessoas gostam de dados, mesmo que sejam dados simples, e números chamam muita atenção. Então, se você tá dando 15 dicas num post, é um post muito foda, eu vou ler, eu vou querer saber quais são essas dicas. Também é compartilhável e também é visual. O guia completo. Esse é um post bem mais complexo, geralmente ele é feito em formato de e-book ou blog post, mas você pode fazer um guia completo em um post também, que é uma coisa mais importante, ele agrega mais valor. Ele mostra para o seu cliente que você não tem medo de dar informação gratuita para ele, porque você tem muita coisa para agregar na vida dele. Então você pode falar: o guia perfeito para você aprender a fazer marketing digital na internet. O guia perfeito para você emagrecer em 30 dias. É o tipo de post que a pessoa fica extremamente interessada. Ele pode ter métricas importantes para você, como o salvamento. Lembra que eu falei sobre o algoritmo na aula 3, e eu falei que é importantíssimo as pessoas salvarem o seu post, porque o Instagram entende que elas realmente estão interessadas no seu conteúdo.
O post 9, ele é um dos posts mais importantes para você se tornar uma autoridade no seu mercado de trabalho, no seu mercado de atuação. Ele é o post contraintuitivo. O que significa isso? Contraintuitivo é você ser do contra mesmo. Você falar que tem uma coisa no seu mercado que você não apoia, que você acha horripilante e que você não tolera isso. O que isso mostra? Isso mostra que você tem importância, isso mostra que você tem uma voz, que você é uma pessoa, que você tem opiniões e que você tem posicionamento de marca. O que é um tipo de post intuitivo, por exemplo, na moda? Você pode falar sobre a magreza dos modelos, você pode falar do padrão de moda, sobre alimentação. Você pode falar que não precisa comer mal para comer saudável. Você pode falar que exercício físico em exagero não vai te levar a lugar nenhum. É uma coisa que acontece no seu mercado de atuação, que você não concorda realmente e fala sobre isso. Esse tipo de post, ele não precisa ser visual nem bonitinho. Pode ser somente uma foto sua, pode ser um story. O importante é que você mostre que você não é uma água morna, que você sabe se posicionar. E o nosso 10º exemplo de post desta aula é o storytelling. O que é o storytelling? É um tipo de abordagem onde você conta histórias. Ele é um post que nós teremos uma aula inteira sobre storytelling, sobre a importância dele. Então, eu vou dar um exemplo de post em storytelling nessa aula. Mas o que você precisa saber é que é um post que ele conta uma historinha. Ele tem a jornada do herói, ele conta como tudo aconteceu. Geralmente esse post ele é feito ao falar da história da sua empresa ou ao falar um estudo de caso, uma coisa mais complexa. Eu não vou falar muito sobre esse post, porque como eu já disse, teremos uma aula completa sobre essa técnica. Então, essa é a nossa aula. Essa aula, pra mim, é a mais importante, porque é onde você aprende a pôr a mão na massa mesmo. O nosso desafio de hoje é fazer um post usando uma dessas técnicas que eu te mostrei. Menos a 10ª técnica, que é o storytelling, porque nós vamos fazer ela numa próxima aula e ela vai ser um desafio. Então, você tem que fazer ou um post de lista, ou um post de meme, ou um post de blog, para começarmos a produção de conteúdo no seu Instagram. Eu espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora para você e eu te espero na próxima aula. Beijo!